esse lugar, eu amo esse lugar. Então hoje a gente vai conhecer Cafarnaum. Eu decidi aproveitar essa manhã fria de inverno, com esse clima nublado, para trazer vocês num dos meus lugares preferidos em toda a terra de Israel. Eu queria justamente aproveitar o que eu considero que vão ser esses últimos minutos de silêncio quase total, nesse lugar que geralmente está apinhado de gente, cheio de turistas, cheio de peregrinos que vêm do mundo inteiro para se conectar com a sua história, para se conectar com a essência da sua fé. E apesar desse último ano todo, desde o dia 7 de outubro, ter sido um ano muito difícil aqui em Israel, e parte significativa dessa dificuldade foi de nós termos nos encontrado relativamente sozinhos aqui, né? Sem a presença de todos vocês que vêm para cá com tanta frequência, porque amam essa terra, porque amam esse povo, porque amam a história que está enraizada nesse lugar. Ainda assim, ter esses momentos, essas oportunidades únicas, tão silenciosas, para mim foram super especiais ao longo desse ano, me deram um pouco de estabilidade. E a gente sabe que as coisas estão caminhando cada vez mais para a normalização. A gente já está começando a ter aquele burbunho dos grupos voltando para cá. Eu estou extremamente feliz por isso, mal posso esperar para receber vocês aqui. Mas, justo por isso, justo por esses serem talvez os últimos momentinhos de silêncio, de ter esse lugar aqui todo para nós, é que eu trouxe vocês hoje para passear junto comigo em Cafarnaum, meus amigos. Dá uma olhada no Mar da Galileia que está atrás de mim. Quase não dá de distinguir entre o mar e o céu por causa do clima nublado, e acho que essa talvez seja uma das imagens mais apropriadas, porque mesmo quando o dia está claro, mesmo quando o sol está raiando, ainda assim, pelo menos no coração, também é difícil de distinguir entre o Mar da Galileia e o céu. Geralmente quando eu venho com um grupo para cá, eu termino o passeio aqui nesses banquinhos de frente para o mar, para a gente meditar um pouco a respeito de tudo que nós ouvimos e vemos enquanto a gente estava fazendo a visita, mas tá tão tranquilo, tão silencioso, tão maravilhoso que esse lugar me convidou, então eu vim aqui sentar uns minutinhos em silêncio antes, mas agora a gente vai entrar no parque arqueológico, na igreja, na sinagoga antiga, e eu vou mostrar tudinho para vocês. Nós estamos sentados dentro da Sinagoga Branca, a sinagoga antiga que fica na aldeia, na cidade de Cafarnaum. Mas antes da gente falar sobre a arqueologia e sobre as datas e as teorias diferentes, sobre os prédios, as construções diferentes que tem aqui e como que isso tudo está relacionado com a vida, com a pessoa, com o ministério de Jesus nessa região, a primeira pergunta que eu acho a mais primordial de todas, que é a que eu sempre faço cada vez que eu trago um grupo de peregrinos para cá, para sentar comigo nessa arquibancada aqui da sinagoga, a pergunta mais essencial de todas, na minha opinião, é: por que Cafarnaum? Porque vamos lá, pensa comigo, o desenvolvimento do ministério de Jesus ele aconteceu da seguinte forma: Jesus nasceu em Belém. Depois de Belém, ele e os seus pais fugiram para o exílio no Egito, passaram uns anos escondidos no Egito, aguardando a morte do rei Herodes o Grande. Depois, eles voltaram para a terra de Israel e foram estabelecer sua vida na aldeia de onde eles tinham vindo, na cidade de
Nazaré. Jesus viveu toda a sua infância, sua adolescência na cidade de Nazaré. Ele, na descrição das Escrituras, ele aparece uma vezinha só, quando ele está indo para Jerusalém, aquela vez onde ele se desgruda da caravana e volta para Jerusalém, e daí os pais dele encontram ele lá no templo discutindo com os sábios a respeito da lei. Mas a maior parte da descrição sobre a vida dele está ausente ali das Escrituras durante esses anos. Quando ele finalmente começa o seu ministério público, Jesus sai de Nazaré, vai até o Rio Jordão, é batizado por João Batista. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo, como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Vai para o deserto da Judéia, começa a jejuar, passa 40 dias jejuando, sai do deserto da Judéia cheio do poder do Espírito Santo, começa a passar pelas aldeias da Galileia e volta para sua cidade natal, volta para a cidade de Nazaré. Mas ele é encontrado em Nazaré com uma onda, com uma força de oposição a ele, de pessoas que não querem aceitar a sua mensagem. Ele é expulso de Nazaré e a partir daquele momento ele decide estabelecer a base, o centro do seu ministério aqui em Cafarnaum. E eu, que sou curioso pelas entrelinhas da coisa, que fico querendo saber o porquê por detrás do negócio, fico me perguntando por quê? Por que Cafarnaum? Se ele sabia que ele ia fazer tudo o que ele ia fazer, se ele sabia que a fama dele ia se espalhar, feito fogo, né, em palha, enfim, que ia correr por essa região inteira, por que ele veio justamente para Cafarnaum? Por que ele não foi direto para Jerusalém? Se ele tinha o papel que ele tinha e ele ia fazer o que ele tinha que fazer, não seria justo, talvez, não seria correto ele estar estabelecido numa cidade mais importante, talvez a mais importante de todas, que é a cidade de Jerusalém? Mas se fosse cedo demais para ele ir para Jerusalém, por que ele não foi a 20 minutos de Nazaré? Tinha uma cidade chamada Séforis, a capital da Galileia naquela época, uma cidade aí de talvez 25, 30 mil habitantes. Por que ele escolheu Cafarnaum, que era uma aldeiazinha pequena, maior do que Nazaré, porque as estimativas são que Nazaré tenha pelo menos aí uns 500 habitantes, digamos, enquanto Cafarnaum tinha talvez uns 1.500, 1.600 habitantes. Mas perto de nós haviam grandes cidades. A cidade de Tiberíades, que tinha sido formada aí uns 2 anos antes, estava aí com uns 15, 20 mil habitantes. Tinha a cidade de Magdala, de onde veio Maria Madalena, com 40, 50 mil habitantes. Tantos outros centros aonde Jesus podia ter se estabelecido. Por que ele escolheu justamente uma aldeiazinha de pescadores incrustada, enfiada no meio da Galileia? A resposta, na minha humilde opinião, é porque ele era um gênio. E eu vou explicar para vocês. Para quem conhece um pouco da história bíblica, você vai conseguir identificar que a aldeia de Cafarnaum, ela tinha um papel super importante. Entender por que Jesus escolheu Cafarnaum começa com a gente conseguindo entender um pouco melhor a respeito de como que funcionava a vida naquela época. Porque, pasmem vocês, eu não sei se você sabe que há 2000 anos atrás, e ainda antes disso, você não podia entrar na internet e fazer as suas compras online. Não tinha esse tipo de facilidade naquele tempo, mas ainda assim, tinha muito comércio, tinha muita troca acontecendo entre regiões, troca de mercadoria, idas e vindas de comércio pra caramba. Só que isso acontecia basicamente através de rotas comerciais. Essas rotas podiam ser marítimas ou podiam ser terrestres. Os comerciantes viajavam juntos em grandes caravanas, porque assim um protegia o outro, e à medida dos anos passando, o que acontecia era que se formava basicamente um caminho, um grande corredor de comércio que cruzava regiões.
Essa é uma das importâncias estratégicas de maior relevância para toda a terra de Israel. Porque uma das rotas comerciais mais importantes de todo o mundo antigo, gente, passava quase do começo ao fim por essa terra. E essa rota se chamava Via Maris, basicamente o caminho do mar. O caminho do mar, a Via Maris, entrava na terra de Israel por volta de onde hoje em dia fica Gaza e vinha costeando junto com a linha do mar. Por isso que ela se chama Via Maris, caminho do mar. Ela via juntinho com o litoral. Mas quando ela estava chegando próxima do norte de Israel, se ela quisesse continuar reto pela costa, ela ia se deparar com um grande obstáculo chamado Monte Carmelo. Agora você imagina, 2000 anos atrás, aquelas caravanas de carroça e camelo e burrinho e toda aquela coisa toda, tentando subir e descer o Monte Carmelo só para continuar em linha reta. Isso era inviável, era impossível. Então o que a Via Maris fazia naturalmente? Ela desviava do Monte Carmelo, pegando um desvio à sua direita que passava pelo Vale de Jezreel, descia por todas as colinas da Galileia Baixa até que cruzava para o outro lado do Jordão e do Mar da Galileia, em algum ponto justamente nesta aldeia, em algum ponto aqui em Cafarnaum. E isso é extremamente significativo. Por quê? Porque do lado de lá do Rio Jordão, do lado de lá do Mar da Galileia, ficava outro território chamado Decápolis, que não fazia parte da província da Judéia, que não fazia parte da Galileia, que não estava debaixo do domínio do governo de Herodes Agripas, que governou desde menos 4 a.C. até por volta de 39 depois de Cristo. Ele não estava aqui nessa região. Do lado de lá, logo ali, logo do outro lado do Lago da Galileia, já é o exterior, digamos assim. E por isso, Cafarnaum funcionava como uma cidade portuária, como uma cidade de fronteira, literalmente, entre aquilo que é considerado o país e aquilo que é considerado o exterior. Todos esses comerciantes passavam por aqui e, no processo, pagavam seus impostos. Se você lembra da figura de um dos discípulos de Jesus, chamado Mateus. Qual que era o trabalho de Mateus? Mateus era um publicano, um cobrador de impostos, mas não é aquele cobrador de impostos que vem bater na tua porta e dizer, é dia 1º do mês, na hora de pagar imposto. Não, era o cara que ficava sentado justamente na fronteira entre dois territórios, cobrando imposto de mercadoria entrando e saindo da região. Onde é que ficava a banquinha, a barraquinha de pagar imposto? Onde é que ficava a alfândega aonde Mateus estava trabalhando naquele momento em que ele foi chamado por Jesus? Isso não está escrito com todas as palavras do Novo Testamento, mas a indicação é bem clara, lendo Mateus 9, que Mateus estava em Cafarnaum, trabalhando como publicano, enquanto ele foi chamado por Jesus. Ou seja, centenas de pessoas, milhares de pessoas cruzavam essa região, pagavam imposto para Mateus e aí seguiam o seu caminho em direção às Decápolis, que era uma outra, ainda romano, mas 10 cidades-estado, um conglomerado de cidades-estado que ficava do lado de lá, ou vinham das Decápolis trazendo a sua mercadoria para daí ir comercializar pela Samaria, pela Judéia, para chegar em Jerusalém, para descer até o Egito. E todo esse fluxo de pessoas passava por dentro dessa aldeiazinha, que era uma aldeiazinha pequena, de 1.500 habitantes, de gente de classe média, uma aldeia de pescadores. E aí eu sempre pergunto para o pessoal que vem visitar esse lugar comigo, eu sempre digo assim, quem aí mora em cidade pequena, levanta a mão. Aí sempre tem um ou outro que levanta a mão. Aí eu digo, gente, quantos habitantes tem a tua cidade? 5 mil, 10 mil, 20 mil. Eu digo, numa cidade de 20 mil habitantes, de 5 mil habitantes, se alguém quebra a perna, em quanto tempo alguém fica sabendo? A cidade toda fica sabendo. Quanto menor a cidade, mais rápido as notícias se espalham. Agora, imagina vocês estar em uma aldeiazinha pequena,
de 1.600, 1.500 habitantes. E de repente, um paralítico é baixado pelo telhado, a maca do paralítico, 4 amigos fazem um paralítico baixar pelo telhado, ele entra pelo telhado da casa paralítico e sai pela porta da frente carregando a sua própria maca. Imagina o impacto de uma coisa dessa numa aldeia de 1.500 pessoas. Em quanto tempo você acha que ficou todo mundo sabendo do que estava acontecendo? O motivo de Jesus ter escolhido a Cafarnaum para se estabelecer aqui, para fazer a base do seu ministério aqui, gente, era porque ele era genial. Ele estava basicamente usando as redes sociais daquele momento. Ele estava usando uma cidade que era pequena o suficiente para que qualquer movimento dele ficasse conhecido por todo mundo quase que imediatamente, e que ainda assim tinha um fluxo constante de comerciantes entrando e saindo na cidade e, por consequência, espalhando a mensagem dele daqui para a Judéia, para Samaria, para Jerusalém, para o Egito, daqui para Decápolis e para os confins da terra. Ele era um gênio. Ah, Rodrigo, legal, você está falando essa coisa toda, mas que prova que a gente tem de que isso é verdade? Então vou levar vocês para o lado de uma das coisas mais legais que foram encontradas nas escavações arqueológicas daqui. Dá uma olhada, vocês estão vendo essa coluna aqui atrás de mim? Isso aqui, gente, é uma pedra de milha. O que é uma pedra de milha? Enquanto os soldados romanos, que eles eram basicamente quem construíam essas grandes rodovias, tá? As legiões romanas, enquanto tinha guerra, iam guerrear. Mas quando não tinha guerra, fazia o quê? O Império Romano empregava eles para construir infraestrutura para o Império. Enquanto eles iam construindo essas grandes estradas, como por exemplo a Via Maris, a cada tantas milhas, a cada tantos metros, eles levantavam uma coluna com uma inscrição na coluna, dizendo: esta é a milha, número tal da rodovia, com o nome tal, que foi construída no ano do imperador, sei lá quem. E aquela coluna é uma pedra de milha da Via Maris, dizendo: essa é a milha, número tal da Via Maris, que foi construída no ano de sei lá quem, e ela foi encontrada justamente aqui aonde eu estou, no meio desse bosque. A cidade de Cafarnaum está aqui embaixo de nós, ela foi encontrada nos arredores de Cafarnaum, então provando a teoria de que a Via Maris realmente cruzava essa região. Bom, então se nós estamos falando de arqueologia, eu preciso começar falando justamente da construção, da edificação mais monumental que existe aqui em Cafarnaum, que é justamente a sinagoga. A gente estava dentro dela agora estou sentadinho aqui do lado de fora dela para poder mostrar algo para vocês. Quando começaram as escavações arqueológicas aqui, tá, gente, as escavações basicamente aconteceram em 2 etapas. Na primeira etapa foi lá em meados do século XIX, chegaram aqui pesquisadores britânicos, chamados, 2 caras em particular, um chamado Charles Wilson e o outro chamado Charles Warren. Para quem assistiu a série que eu fiz sobre a cidade de Davi, esse mesmo Warren foi o cara que começou as escavações lá na cidade de Davi. A propósito, eu já falei isso no outro vídeo também, mas foi com base na vida dele que o personagem Indiana Jones foi criado, tá? Então, esses 2 eram 2 apaixonados pela Bíblia, por arqueologia, e queriam conectar a história da terra de Israel com as Escrituras. Eles fizeram um trabalho muito extenso em Jerusalém, mas fizeram outras pesquisas arqueológicas, não escavações, mas pesquisas arqueológicas por toda a Galileia, por toda a Pérea, enfim, pela região toda aqui da Terra Santa. Quando eles chegaram aqui em Cafarnaum, eles muito rapidamente identificaram essa estrutura que está aqui atrás de mim. Apesar de que agora ela passou por uma reconstrução arqueológica, ou seja, muitas dessas pedras estavam caídas no chão, a estrutura do prédio não estava assim inteira de pé. Ainda assim, muitos sinais muito claros
permitiram com que esses dois pesquisadores entendessem que essa era uma sinagoga, e uma sinagoga de tamanho considerável. Mais ou menos 100 anos depois, na segunda metade do século XX, é que começaram as escavações arqueológicas desenvolvidas aí pela Ordem Franciscana. A Ordem Franciscana, gente, aqui em Israel, eles são os representantes oficiais do Vaticano. Eles se chamam Custódia de Terra Santa, ou seja, eles têm a tutela, a custódia. Eles são quem guarda os locais sagrados aqui em Israel. Eles é que se aprofundaram nas escavações efetivas arqueológicas do local, certo? Então, durante esse período, por volta aí de 1960, é que eles puderam começar a datar, a entender de quando que é essa construção monumental, essa sinagoga que está aqui atrás de nós. E a probabilidade é que a sinagoga atrás de nós, que ela tenha sido construída por volta do quinto, do sexto século, no auge da era bizantina. Aí você está ouvindo eu dizer isso, dizendo assim, uai, mas Rodrigo, então a gente está 400 anos para além de Jesus. Então essa aí não é a sinagoga de Jesus. Então todo esse negócio do povo que vai para Cafarnaum e tira foto da sinagoga e acha que é a sinagoga de Jesus, então é fake news. Não, vou explicar. Dá uma olhada nas pedras da construção da sinagoga. Então, você está vendo que tem uma camada, a maior parte do prédio é com essa pedra branca, essa pedra calcária. Como eu falei para vocês, ela não existe aqui nessa região. Ela foi transportada, trazida de longe. Isso aqui exigiu um investimento gigantesco para poderem construir um prédio desse tamanho com essa quantidade de pedra calcária. Esse prédio é que ele é do quarto, quinto, talvez sexto século, tem várias etapas de construção diferentes aqui. Agora, se você olhar abaixo dele, você vai ver que tem uma camada de pedra basáltica, dessa pedra mais escura. Essas pedras basálticas eram as que eram utilizadas para construir as casas das pessoas, inclusive na época de Jesus. Essa pedra, em qualquer lugar que você cava aqui no chão, nessa região da Galileia, você acha essa pedra basáltica. É uma construção muito mais simples, muito mais precária, muito mais primitiva. E a teoria, a presunção que se faz é que a sinagoga branca tenha sido construída sobre o fundamento de uma sinagoga mais antiga que já estava presente nessa região. E esse tipo de construção aqui, ele tem a mesma característica, o mesmo estilo, os mesmos materiais da construção que estava sendo utilizada, inclusive durante o primeiro século, inclusive durante os dias de Jesus. Então, se você já tem a estrutura de uma sinagoga lá, provavelmente eles só reformaram, né? Aumentaram, expandiram, embelezaram o prédio. Então, a ideia é que essa sinagoga branca tenha sido construída sob os fundamentos da sinagoga que estaria aqui presente no meio dessa aldeia que Jesus escolheu chamar de casa durante os 3 anos e meio do ministério público dele. Isso é extremamente significativo, mas também é intrigante. E eu vou explicar por quê. Porque nessa região, tanto da Golã quanto da Galileia, nós temos uma variedade de sinagogas mais ou menos da mesma época. Por exemplo, em Betsaida tem uma sinagoga parecida, em Magdala tem uma sinagoga parecida. Enfim, por várias das aldeias, vários dos locais aqui na região, a gente tem sinagogas porque, enfim, a sinagoga é o centro da vida da comunidade judaica, né? Beit Knesset, em hebraico, é a casa da reunião. Synagoge, em grego, mesma coisa, é o lugar onde você é tipo centro comunitário. O lugar onde você vem resolver seus pepinos, é o lugar onde você manda as crianças para a escola, onde as pessoas vão estudar, vai resolver qualquer causa diante de sei lá quem quer comprar e vender alguma coisa. Tudo acontece em volta da sinagoga, é o centro da vida social. A comunidade inteira se organiza em volta da sinagoga. O negócio é que essa sinagoga, ainda que ela seja
do quinto século, ainda que ela seja do sexto século, ela é grande demais, ela é desproporcional. Num vídeo mais tarde meu, vocês vão ver, quando eu levar vocês para conhecer, por exemplo, a cidade de Magdala. Pô, uma cidade de 40, 50, talvez 60 mil habitantes, a sinagoga era desse tamanho assim, ó. Porque as sinagogas não eram grandes edifícios centrais, mas elas eram centrinhos comunitários. Cada tantas ruas tinham uma sinagoga, sabe? Cada comunidadezinha se reunia em volta de uma sinagoga. Não faz sentido que uma aldeia de pescadores, de gente de classe média, tenha uma estrutura tão grande, tão monumental, tão magnífica, tão luxuosa como essa sinagoga que está aqui atrás de nós. E essa aqui é o primeiro ponto de interrogação que você tem que segurar aí na cabeça quando você está pensando sobre a cidade de Cafarnaum. E eu vou tentar explicar algumas das teorias do porquê dessa sinagoga ser do jeito que ela é. Vem comigo. Para a gente tentar chegar ao porquê do tamanho da sinagoga, eu preciso começar falando para vocês um pouco a respeito desse prédio que está aqui atrás de mim. Em primeiro lugar, você precisa entender que essa aqui é uma construção moderna, isso é óbvio, né? Parece meio que uma nave espacial que está sustentada aí sobre essas colunas e ela está flutuando sobre as escavações arqueológicas que estão logo ali atrás de mim. A ideia era justamente essa, poder construir um monumento moderno, uma igreja, uma casa de adoração moderna, sem interferir com as camadas de arqueologia que estão abaixo dela. Eu falei para vocês que as escavações arqueológicas aqui encontraram basicamente duas grandes estruturas. Uma delas era a sinagoga, mas a segunda fica localizada justamente abaixo dessa moderna que foi construída aqui, que é uma igreja bizantina octagonal. Essas igrejas octagonais, que tinham 8 lados assim, na era bizantina, elas eram utilizadas basicamente para sinalizar um local muito importante. Nem sempre elas eram igrejas congregacionais, digamos assim, onde se reunia um povo para fazer os seus cultos e para prestar adoração a Deus. Às vezes elas eram estabelecidas como um marco para dizer aqui aconteceu algo muito importante. Os arqueólogos escavaram por baixo dos fundamentos daquela igreja octagonal e eles encontraram uma coisa que a tradição cristã chama de Domus Ecclesia. Se eu fosse traduzir isso para o nosso português comum, domus ecclesia, domus casa, ecclesia igreja. Igreja em casa. Para quem conhece um pouco da história do cristianismo, você sabe que antes do cristianismo ser uma religião permitida no Império Romano, o cristianismo era uma religião perseguida e as pessoas não se reuniam em grandes prédios assim, publicamente. Elas se reuniam em reuniõezinhas clandestinas. E como isso funcionava era basicamente reuniões em casa, só que não era uma casa no sentido tradicional da palavra, tá? Eles pegavam, por exemplo, as paredes exteriores de um conglomerado de casas, de maneira que, se você olhasse de fora, você ia imaginar que aquelas eram várias casinhas distintas, mas as paredes interiores haviam sido demolidas para criar um espaço aberto no meio disso tudo. Então ficava mesmo uma igreja subterrânea, uma igreja clandestina. E essa estrutura de uma igreja em casa foi encontrada embaixo das ruínas dessa igreja octagonal. Ou seja, na era bizantina construíram uma igreja octagonal para dizer algo muito importante aconteceu aqui. Isso quando a construção de igrejas passou a ser permitida. Antes que ela fosse permitida, tinha uma igreja clandestina ali, um local que era para estar meio escondido dos olhos do Império Romano. E aí foram escavar debaixo dos fundamentos dessa Domus Ecclesia e encontraram as ruínas de uma única casinha, que a tradição cristã chama de Insula Sacra, a casa sagrada.
a tradição cristã diz que essa é a casa da sogra de Pedro. E esse é o local onde Jesus ficava hospedado enquanto hóspede, enquanto ele estava na cidade de Cafarnaum. Agora, faz sentido isso, né? Que uma única casa tenha sido tão importante na história da comunidade cristã nesse local, que depois eles tenham escolhido, naquele mesmo local, expandir um pouco o local e construir uma domus ecclesia, uma igreja clandestina, e que depois, quando a construção de igrejas tornou-se possível, que eles tenham construído uma ainda maior, agora claramente uma igreja octagonal, tudo isso sinalizando a conexão histórica com esse lugar que está aqui atrás de nós. Agora você precisa entender um negócio. A construção da igreja octagonal que está aqui atrás de mim, ou seja, o momento onde era permitido construir uma igreja publicamente, e eles aí edificaram um prédio para cima do chão, né, que ficasse evidente, claro, que era uma igreja cristã. Ela aconteceu mais ou menos na mesma época da construção dessa sinagoga. Então a gente tem outra grande questão aqui, outra curiosidade, não só que essa sinagoga seja muito maior do que o comum para as sinagogas nessa região, mas também que ela tenha sido construída na mesma época e numa distância tão curta de uma igreja. E aqui nós temos várias teorias a respeito do porquê desse negócio. Vou apresentar algumas delas para vocês, daí eu vou dizer qual que é a minha preferida, tá? A primeira teoria, que é relativamente bem aceita no meio da comunidade acadêmica, é a seguinte: por que que essa sinagoga é tão grande, tão volumosa, tão majestosa, tão tudo isso? Talvez isso aqui represente uma espécie de conflito entre uma comunidade cristã que estava agora começando a sair do subsolo, né? Uma cultura nova que estava se estabelecendo por aqui pela região. Aí de repente a comunidade judaica olha para essa situação e diz assim: quem são esses novos aí que estão chegando aqui, querem sentar na janelinha e começar a controlar essa região que foi por tanto tempo tão dominantemente judaica? Não, então, como no mundo antigo quem tem o prédio maior tem o Deus mais forte, cria-se uma batalha arquitetônica para ver quem é que vai construir o prédio mais monumental, mais incrível, mais maravilhoso. Essa é uma teoria, que talvez a proximidade, talvez 25 metros de distância entre um prédio e outro, e a grandiosidade da sinagoga sejam resultado justamente de um conflito entre essas duas tendências, entre o cristianismo e o judaísmo. Mas tem outra teoria, outro pensamento, que ao meu ver é um pouco mais interessante. Talvez esse prédio monumental e este prédio monumental tenham sido construídos ao mesmo tempo pelas mesmas pessoas. Talvez a comunidade de seguidores de Jesus, de proto-cristãos, digamos assim, de cristãos primitivos, que estavam começando a experimentar um pouco da liberdade de poderem cultuar livremente, quiseram também manter a tradição, honrar a tradição judaica da qual Jesus fazia parte, e inclusive da qual eles faziam parte, porque a população local aqui era avassaladoramente judia. E quem sabe a gente esteja vendo sinais de uma comunidade de judeus, mas que haviam aceitado que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. E tem até uma evidência talvez anedotal, assim, né? Que não é muito acadêmica, mas é uma leitura dos comentários rabínicos, dos comentários do Talmud a respeito de Cafarnaum. Porque quando o Talmud fala de Cafarnaum, ele diz,
cidade o solo é próspero, as pessoas são pescadores, classe média, tantos habitantes, bababá, mas é uma aldeia de hereges. Olha, interessante. Então, a escolha dessa palavra, né, dizer que é uma aldeia não de pagãos, não de gentios, mas de hereges, talvez realmente aponte para um sinal aqui de uma comunidade que estava em algum lugar no meio, na transição entre serem judeus e serem cristãos. Quem sabe a gente esteja aqui testemunhando o início, os primórdios dessa separação que houve entre o cristianismo e o judaísmo. Óbvio que isso é uma teoria, eu não estou dizendo que essa é a única interpretação desses achados arqueológicos, mas eu considero que essa é uma interpretação fascinante. O que você acha? Agora o que a gente vai fazer é conhecer a igreja moderna, porque ela tem um detalhe que é incrível e para mim essa aqui é uma das igrejas mais bonitas de toda a Galileia. Para entrar na igreja católica eu tenho que tirar a touca, então você ignora o meu cabelo. Olha que loucura esse lugar. Primeiro que todas as obras de arte são maravilhosas, mas o que eu quero mostrar para vocês de mais fenomenal é que o chão da igreja aqui no meio, ele é feito de vidro, justamente para você poder olhar exatamente onde é que ficava a ínsula sacra, exatamente onde ficava a casa, que era a casa da sogra de Pedro. Aí a gente vê as paredes em várias etapas distintas de construção, as paredes da igreja octagonal que ficam lá para trás. E a ideia do arquiteto aqui foi de dar para os fiéis a mesma visão, talvez, que fosse ter aqueles amigos do paralítico que foram baixando o paralítico pelo telhado da casa. Então aqui você pode olhar e ter o mesmo ponto de vista que eles tiveram. Eu sempre recomendo para os grupos que vêm para cá, você não pode estar em Israel, estar na Galileia e vir nesses locais sagrados e deixar de visitar as igrejas, ainda que você não seja católico, não tem problema, mas existe tanta riqueza de arte, de detalhes teológicos até, detalhes sociológicos que são assim fascinantes quando você gasta um tempinho só para analisar um pouco das ideias que foram impressas na arquitetura, na construção e nas escolhas desses locais. Então, a próxima vez que você estiver aqui em Cafarnaum, sobe aqui nessa igreja um minutinho e dá uma olhada para dentro da casa da sogra do Pedro, como fizeram aqueles amigos baixando o paralítico. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Pois é, meus amigos, estamos terminando o nosso passeio no mesmo lugar onde a gente começou e eu acho que eu queria terminar com esse pensamento, assim. A
a cidade de Cafarnaum, a aldeia de Cafarnaum, foi o lugar onde houve a maior concentração dos milagres de Jesus. Dos 30 e tantos milagres que estão registrados no Novo Testamento, 37 se eu não me engano, 7 deles aconteceram aqui em Cafarnaum. Esse aqui foi o lugar que Jesus escolheu chamar de casa. Apesar de ele não ter a sua própria casa, apesar de ele ser um hóspede eternamente, né? Hóspede em Cafarnaum, na casa da sogra do Pedro, hóspede em Jerusalém, quando ele ficava hospedado em Betânia, na casa de Maria, Marta e Lázaro. Acho que isso é muito significativo a respeito dele, que ele escolheu ser hóspede, ser convidado, ao invés de ter um local exclusivo para ele. Mas eu sempre penso, quando eu venho aqui, que apesar desse lugar ser incrível, que apesar desse lugar ser maravilhoso, e apesar desse lugar ter visto e vivido alguns dos maiores milagres da história do cristianismo, esse foi um dos locais que foram amaldiçoados, não amaldiçoados, mas que foram repreendidos por Jesus. Ele disse: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Se os milagres que aconteceram em ti, tivessem acontecido em Sodoma e Gomorra, elas teriam muito antes de ti se arrependido em pano de saco e de cinzas. E eu acho que essa talvez, esse é um alerta tão sóbrio, né? Um lugar que viu tanto da bondade, da beleza, tanta coisa incrível que aconteceu aqui, ainda assim foi repreendido pela sua ingratidão. A lição que eu levo disso para mim é do perigo da familiaridade. Eu moro aqui, sabe? Eu moro na Galileia, do ladinho da cidade de Nazaré. Eu moro perto desse lago do Mar da Galileia. Eu moro em volta dessas histórias que são tão sagradas, que fundamentaram a minha tradição, a tradição judaica, que fundamentaram a tradição cristã pelo mundo inteiro, e a sociedade ocidental inteira está construída em cima das histórias desse lugar, onde eu levo meus filhos para acampar, onde a gente trabalha e vai para a escola e faz churrasco, e sabe? Então, eu tento lembrar que, ainda que essa terra seja minha, e ainda que eu tenha direito de filho, e eu possa viver com liberdade, entrar pela porta dos fundos e fazer o que eu quiser, porque eu estou em casa, ainda assim, tratar cada momento com maravilha, sabe? Tratar cada momento com pelo menos umas gotinhas de gratidão e de dizer: cara, não acredito nisso, não acredito que eu estou aqui, não acredito que eu estou sentado num domingo de manhã de inverno com esse clima lindo na beira do Mar da Galileia, vendo uns patinhos nadarem aqui atrás de mim. Não acredito nisso. E a mesma coisa para vocês que estão aí em casa, no Brasil, na Europa, onde você estiver. Os pequenos milagres, as pequenas coisas, que, se a gente for sincero, não são pequenos milagres, né? Cada vez que você vê teu filho sorrir, isso é um milagre gigantesco, cara. Cada vez que você respira e que ar entra nos teus pulmões, isso é um milagre gigantesco, indescritível, incrível. Então, vamos absorver o bom dessa história de Cafarnaum. Vamos viver, sim, os milagres todo dia, mas vamos cuidar com a familiaridade, vamos cuidar com nos acostumarmos com a graça que se manifesta o tempo inteiro da parte do Eterno para as nossas vidas, porque aí é que está o risco. E essa é a história de Cafarnaum. Essa é a história de que às vezes a gente vive tanta bondade, tanta graça, tanta maravilha, que toda a bondade, graça e maravilha pode passar batido e a gente pode perder tudo aquilo que está disponível para nós. Então, eu vou terminar esse vídeo dizendo isso.
vamos ser gratos por tudo aquilo que a gente tem, por tudo aquilo que a gente vive, mesmo no meio das dificuldades, mesmo quando os milagres não parecem grandes milagres, ainda assim, eles são. Cada fôlego que eu dou é um milagre. E eu quero que a minha resposta seja coerente ao tamanho ridículo e absurdo da graça que se manifesta para mim. Obrigado, gente. A gente se vê na próxima. Tchau!